por trás, Becker. E você, sendo um arquiteto de soluções aí do Itaú, por exemplo, que está acostumado a lidar com grandes complexidades, né? Quando a gente acessa ali o aplicativo do banco, né? A gente aperta ali acessar, coloca a nossa senha e a gente sai acessando ali todos os menus. O que, que acontece por trás, cara? Não da arquitetura que você faz, mas no geral. Se você puder dar um exemplo pra gente. Eu acho que a gente pode dar dois passos assim para trás, assim, para os bros entender, né? Quando a gente está falando de sistemas e arquitetura, a gente precisa voltar algumas casinhas ali para poder entender duas coisas. Primeiro, não existe, quando você fala de arquitetura, uma bala de prata. E não existe uma arquitetura padrão, tá? Você tem insumos, você tem ferramentas, você tem que a gente chama de partners, enfim, N outras soluções ali, né? Que a gente pode dizer que são um ferramental, né, do arquiteto para ele poder conseguir se embasar e entender o escopo, né? No final das contas, toda arquitetura ela sempre vai estar enviesada e embasada no escopo de negócio, tá? Isso É a porque premissa. é a premissa. Sim. Até porque, na verdade, a arquitetura ela só age depois que já existe um escopo de negócio já consolidado, né? E quando a gente fala de escopo de negócio, é tipo assim, já existe todo um debate, já existe toda uma prototipação, já existe todo um levantamento do que é e qual é a funcionalidades que devem ter aquele sistema. Tá? Isso quando a gente está falando de um sistema do zero. Então, se a gente parar para pensar numa linha do tempo, isso eu também, modéstia à parte, faço bastante aqui na MFX, a gente parte ali do problema, depois a gente tem o trabalho de desenvolver a solução para aquele problema, e aí a gente tem um cenário, a gente tem volumetria, então quantas transações vão acontecer, quem que vai acessar, se a pessoa vai acessar no dispositivo web ou vai acessar pelo celular. E uma vez que estiver definido esses parâmetros, a arquitetura começa, é isso? Aí você consegue ter uma visão. Eu falo que algumas coisas que você já disse aí já faz papel da Já arquitetura, tá? faz. Esses pequenos levantamentos que você disse de requisição, volumetria, normalmente a arquitetura já está ali, como posso dizer, já está presente, né? Ela já está ali Tem pelo que menos pensar. orientando, né? Ou pelo menos direcionando os times. Eu considero assim que a arquitetura ela tem um papel muito importante de não só olhar para um viés técnico, mas de olhar para um viés de dor de negócio, né? Dor de solução. Então, por exemplo, eu tenho um contexto, eu tenho um problema, eu preciso resolver esse problema e eu tenho N formas de resolver aquele problema. Eu posso começar de uma forma muito simples ou eu posso começar de uma forma muito complexa. A ideia do arquiteto é poder absorver todo esse cenário, dividir ele ali em grandes casos, né? Saber quais são os casos de uso e entender, no final das contas, o dimensionamento daquele sistema ou daquele problema para poder propor uma solução, né? Porque no final das contas, a gente está falando de um problema, a gente está contextualizando esse problema, a gente está mapeando esse problema e aí depois a gente vai estar atuando em cima disso. E aí essa atuação é onde entra o arquiteto que ele pega todo esse insumo, leva para casa e começa então a fazer exatamente o que um papel de arquiteto faz, que é pensar em todas essas vertentes que você falou, de volumetria, acesso, mas obviamente com todo o apoio de negócio, com todo o apoio dos times de engenharia e tudo mais, né? Então assim, pensa que o arquiteto ele está ali para poder fazer justamente essa transição, né? E essa conversa não só de tech for tech, né? Tipo assim, de desenvolvedor para Não, desenvolvedor. é A mais. ideia dele é fazer justamente essa ponte com o time de negócio, com gerentes, com superintendentes e até mesmo posso dizer, com pessoas ali como posso dizer, de um escopo mais abrangente, mais macro e não techniquez, para poder absorver isso